Graça e paz, galerinha. Tô passando aqui para deixar uma palavra pro teu coração. Nessa noite, eu tava ali, fui tomar banho agora à noite e o pai começou a falar, né, a respeito do benefício da oração. E ele trouxe ao meu espírito em relação a Daniel, Jó, Esté e Pedro, quando foi preso, né? E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre Daniel, né? Daniel, todo mundo já sabe a história de Daniel. Daniel jejuou, foi pedido para jejuar 10 dias. O pessoal lá não queria deixar ele jejuar, né? E até disse assim: se o rei souber que eu tô deixando você sem comer, a dieta era só legumes e água. Sem comer, ele vai dizer o quê? Que eu não tô tratando bem vocês, ele vai dizer o quê? Ele pode até me matar. E se conversaram para lá, Deus, né? Tem escrito assim: Deus acalmou, não é acalmou não, não é essa palavra não. Deus fez com que o coração daquela pessoa ficasse sensível para ele obedecer o que Daniel estava falando, né? E depois desses 10 dias de jejum, Deus deu o que a eles? Porque a oração ele traz vários benefícios para nossas vidas. E lá em Daniel 1,17 diz: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo nos escritos das ciências da Babilônia, dos babilônios. Mas deu a Daniel também o dom de explicar visões e sonhos. E descendo para o versículo 20, ele diz o que também? Que todas as vezes que o rei fazia perguntas a eles, a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, e o rei descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia, né? E em relação a Jó, Deus o abençoou depois daquele processo todo em que Jó também passou, né? Que Jó perdeu os 10 filhos, perdeu todo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Perdeu todos os seus gado, todas as suas ovelhas, saiu perdendo tudo, né? Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo, menos na vida dele. E até a enfermidade ele ficou, né? Enfermo, como todo mundo sabe. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou, né? Houve reclamação, né? Que a gente é normal, o ser humano. Ele não sabia. Ele era um homem muito temente ao Senhor e não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo com ele, né? E os seus amigos chegaram para quê? Primeiramente eles, né? Ficaram tristes, rasgaram as suas vestes, como naquele tempo o pessoal rasgava as vestes, jogava cinza em cima deles, era todo o processo lá. E em vez de os amigos dele, né, ficarem calados, os amigos se voltaram contra ele. E lá em Jó 42:10 diz o quê? Que e o Senhor viu o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e acrescentou em dobro tudo a quanto tinha antes, tudo quanto Jó possuía antes, né? Veja que profundo. Quando a gente está no momento que a gente está mais precisando dos amigos, o que que aconteceu? Naquele momento ali que Jó estava mais precisando dos seus amigos, eles ficaram indagando. Mas tu pecasse aonde, Jó? Tu fizesse isso por quê, Jó? Tu tá em pecado, Jó. Começaram a apontar a ele que o defeito estava nele porque ele pecou. E naquele momento ali, o que que ele fez? Orou pelos seus amigos. E o que o Senhor fez? Acrescentou tudo em dobro. Veja o poder da oração. E veja o posicionamento de Jó diante daquelas pessoas, que ele poderia ter ficado com raiva dele. Eu quero saber mais de vocês. Ele poderia ter tomado essa atitude. Mas, como sempre, Deus diz que a gente tem que orar pelo que vos persegue. Independente da situação, você tem que orar pelo seu próximo. Se ele está te perseguindo, se ele te caluniou, se ele te humilhou,
Se ele, seja o que for que ele fez contra você, Deus sempre quer que a gente se posicione diante da sua palavra, que é para orar por aqueles que vos perseguem, que aponta mesmo o dedo. E em relação a Esther, veja o poder da oração. A Esther estava passando por aquele processo, porque uma pessoa lá gostava que o pessoal, que, como é o nome? Se ajoelhasse diante dele, né? E Mardoqueu, Mordecai, é Mordecai. E Mordecai não se humilhou perante a ele. Ele disse que só se humilhava perante a Deus. Então ele ficou com aquela raiva dentro dele e agiu conforme, né, o despeito dele, que ele estava com raiva dele porque ele não tinha ficado, se prostrado aos pés dele, né, como se fosse o rei, o manda-chuva de tudo. E o que aconteceu lá? Ele se voltou, fez com que o rei assinasse um decreto contra o povo judeu, não sabendo eles que Esté também era judia, mas só, veja só, que naquela época, até para chegar diante do rei, tinha que ter um propósito muito forte, você tinha que chegar com realmente uma motivação, porque poderia que o rei podia acontecer que o rei, eita, vai sair, hoje vai sair, que o rei mandasse matar, né? E ela teve medo, né? Muitas vezes em situações diversas a gente vai ter medo. Mas veja só a sabedoria de Esther. Esther teve medo, pois ninguém poderia se aproximar do rei em seus aposentos, sem permissão, e ele não estava muito interessado nela, né? Nessa altura. Esther 4, 10 e 11. Se ela fosse lá, o rei poderia ordenar sua execução. Mas, por outro lado, se Esther não fosse, todo seu povo poderia ser morto e nada garantia que ela iria escapar. Esther 4, 13 e 14. A escolha era difícil e qualquer decisão era perigosa, por isso Esther decidiu jejuar antes de falar com o rei. E nessa questão, nessa passagem bíblica, ela fala o quê? O poder do jejum, né? Daniel também fala o poder do jejum. Não é só os benefícios da oração, tem os benefícios do jejum também. Daniel fala sobre o benefício do jejum e Esther também fala sobre o benefício do jejum. Que ela jejuou 3 dias antes de ir até o rei, porque era muito perigoso até ir falar com o rei. E botou o povo para jejuar também. E lá naquela época era tão forte esse negócio de decreto que toda lei ela não poderia ser revogada. Então aconteceu o quê? Ele decretou para que houvesse uma guerra, né, entre os judeus e eles. E a guerra aconteceu, mas Deus disse que ia estar com eles e eles venceram aquela guerra. O rei não poderia votar mais no decreto dele. Mas veja o benefício que o jejum trouxe. Aquele povo não deixou de passar pela guerra, mas venceu a guerra. E sobre Pedro, lá em Atos 12, tem dizendo que Herodes perseguia a igreja naquela época e prendeu Pedro e pretendia apresentar ele ao povo, né? Antes é depois da Páscoa. Só que aconteceu o quê? A, a igreja ela continuava orando, né? Veja o benefício da oração. A igreja continuava a orar com fervor pela liberação de Pedro. E Pedro lá estava preso, né? E nem ele mesmo sabia o que estava acontecendo quando o Senhor enviou um anjo e liberou, né? Lá em Atos 12 e 6 diz:
no dia, na noite antes do dia que Herodes, veja só, acho tão engraçado esse nome Herodes. Quem foi que tentou matar o menino Jesus quando ele nasceu? Foi Herodes. E agora também se fala de Herodes novamente, veja só. Na noite, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes e 2 soldados, e havia guardas no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou dentro dela. O anjo tocou no ombro de Pedro e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos deles. Aperta o cinto e amarra as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, nada sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram até o portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram na rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Agora sei que de fato o Senhor mandou seu anjo e me livrou do poder de Herodes e tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João e Marcos, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas e orando, e ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chama Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, foi correndo contar que Pedro estava lá. E eles disseram: Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro, ficaram assustados. Ele fez um sinal com a mão para ficar quietos e contou como o Senhor tinha o tirado da prisão. Veja só que passagem linda, né? Nem ele acreditou no que estava acontecendo. Na mente dele era uma visão. Veja o poder do Senhor, o poder da oração, o que é capaz de fazer para ajudar um filho dele, né? A escapar de um momento difícil que Pedro estava passando ali. Tiago já tinha sido morto naquela época. E ele tinha sido preso para no dia seguinte ser apresentado ao povo, né? Para ser julgado, né? Em praça. E o Senhor enviou um anjo, né? Coisa mais linda do mundo. Confundiu a mente dos guardas, confundiu foi tudo e liberou. Então, não há porta que possa impedir as tuas bênçãos. Não há grade, não há porta de ferro que atrapalhe quando o Senhor quer abençoar a tua vida. Não tem nada que te atrapalhe. A única pessoa que pode atrapalhar é você mesmo. O que Deus tem para derramar na tua vida, né? E o Espírito Santo traz agora também a respeito de Paulo e Silas, né? Em Atos 16, que diz também, né? Eles estavam lá, tristes, angustiados, amargurados pela libertação, foram presos por causa de uma libertação, e o Senhor deu vitória a eles também, através do louvor. Já é outra, né? Eu falei do louvor, Espírito Santo, né? Já falou sobre o louvor, sobre o jejum, oração, louvor, e agora oração, jejum e agora o louvor, né? São 3 poderes infinitos da parte do Senhor para que Ele deixa para os seus filhos aqui na terra, né? Sempre ore, jejum e louve. O louvor quebra as cadeias, quebra tudo, sai quebrando tudo. E naquele momento o louvor quebrou as correntes de Paulo e Silas.
que até o guarda ficou desesperado e disse. Porque é uma situação complicada, né? Porque você tá lá servindo, você sabe que se o pessoal fugir, você vai ser morto. Então ele mesmo pensou, eu vou tirar a minha própria vida. Foi na hora que Paulo e Silas disse, aparte a espada de ti, porque nós estamos aqui, né? E Deus justificou naquele momento eles através do louvor, saiu quebrando todas as correntes, abrindo todas as grades também. E no outro dia, o pessoal ficou tudo morrendo de medo deles, né? Até pediram para liberar ele. Ele disse: não, nada disso. Vocês que mandaram prender as autoridades, vocês vão vir até aqui e pedir desculpa a nós. E foi o que aconteceu, né? Você pode humilhar, você pode bater no servo do Senhor, mas Deus sempre nos justifica. Deus é sempre para conosco. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente tenta tocar aqui, ó, na menina dos olhos, automaticamente o olho se fecha, né? E assim é contigo. Ninguém pode tocar no Filho de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você está sob a proteção divina do Pai. Ele está trazendo para mim Salmo 91. Deixa eu ler que é lindo. Salmo 91. Vou ler ele todo para vocês. Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura a segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti, confie nele. Veja o que ele diz em sua palavra a favor de nós. Eu sou teu defensor, eu sou teu protetor, e ele diz que nós podemos confiar nele. Deus livrará vocês de perigos escondidos e doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo do perigo da noite, nem assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Veja só. Você olhará e verás como os maus são castigados. Você fez o Senhor seu protetor, o Altíssimo seu Você fez, vê que forte, você fez do Senhor. Isso é uma decisão sua, se você quer esse Jesus lindo, maravilhoso, que só tem benefícios para nossas vidas. Você fez do Senhor seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos deles cuidem de você, para protegê-los aonde quer que você for. Veja a citação de Atos 12, Pedro. Deus enviou um anjo para abrir a prisão. E lá em Isaías também, que tem dizendo que o pessoal se voltou contra o povo da onde? Da Síria. Se voltou contra o pessoal de Jerusalém. E eles ficaram até tirando onda, caçoando dos filhos de Deus. E ainda usaram o nome de Deus para dizer que era Deus que estava enviando eles lá para guerrear contra o povo de Jerusalém. Veja só como o inimigo é. Aí Deus disse: não vai ser levantada nenhuma espada, nenhuma flecha. E aconteceu que o povo foi dormir. Quando o povo levantou, Deus enviou um anjo que matou 185.000 pessoas. Veja o poder de Deus. Então, continuando aqui em Salmo 91, 11: Deus mandará que os anjos deles cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurar com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras.
Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aquele que me ama e protegerei os que me reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Veja que profundo. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam. Eu te amo, papai. E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. E eu quero finalizar com uma oração. Deus, tenho um profundo desejo de me aproximar do Senhor em oração. Ajude-me e ajude essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, a estar acima das distrações e as atividades que roubam esse momento contigo, Pai. Ajude-me a fazer essa oração como prioridade diária na nossa vida, para que nós possamos saber qual é a sua vontade para a minha e a tua vida, né? Se aproxime diante de Deus, que Ele te colocará num lugar de honra, que tua vida vai melhorar em todos os aspectos. Agora, tem que ter o posicionamento da pessoa também, né? E o que ela desejar que Deus faça, né? Porque o Espírito Santo, ele é tão educado, gente, tão educado, que ele não vai fazer nada que você não queira. Você aceita ele se você quiser, né? Deus não. Deus, ele só vem mostrar o benefício que ele tem para a tua vida. Então, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ele tem maravilhas para te ensinar, tem o melhor sempre para a tua vida. Aceite a ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre vai ser e sempre será. Como Pedro, em 1 Pedro diz, todas as coisas passam, mas a minha palavra permanece para sempre. Boa noite.